Eu queria que você contasse essa história. Você falou que foi lá em 2019, né? Uhum. E que mesmo em 2019 você não conseguiu entrar em Gaza. Sim. Rodrigo, o que eu vivi ali, desde 2005, 2006, eu acompanho a situação da Palestina. E sempre pesquisei muito sobre isso, porque eu acredito que é uma das causas mais importantes da humanidade, né? Como Nelson Mandela dizia, a nossa liberdade não será completa enquanto o povo palestino não for livre, né? E outras pessoas também, Gandhi falava isso. A Inglaterra é dos ingleses, assim como a França é dos franceses, e a Palestina é do povo palestino, e que a imposição judaica sobre aquela região é uma crueldade, né? Parte das pessoas mais dignas, mais corajosas e mais impactantes na história da humanidade se posicionaram contra o que Israel pratica naquela região. O próprio Einstein falava sobre a tragédia que estava acontecendo ali naquela região, que seria responsabilidade dos sionistas, o que estava acontecendo ali. Então, a gente está falando, de fato, de um processo que, quando eu estudava, eu falava, nossa, isso é terrível, isso supera em vários aspectos parte dos piores capítulos de violação de direitos humanos na história. Mas nada se compara ao que eu vivi lá, assim. Quando eu cheguei lá e vi aquilo, eu nunca tinha... Já estive, né? A gente estava até falando isso antes de começar o podcast. Já estive em muitas áreas de conflito, já estive em países em processos de golpes militares, já acompanhei processos de conflito duríssimos, como o conflito colombiano, já estive em países de crises humanitárias e sanções e ataques imperialistas, organismos brigadas internacionalistas de solidariedade para trabalho voluntário, para reconstruir escolas e bibliotecas depois de furacões, para tantas outras coisas. Mas nada se compara a estar ali vivendo na prática o que é um regime de colonização e de apartheid. Assim, eu nunca senti aquilo na vida, assim, de você estar passando na Cisjordânia ocupada, que por direito internacional é território palestino, e você tem que andar, para você andar na rua, você tem que passar no checkpoint militar, com soldados de Israel, com armas automáticas ali apontadas para sua cabeça, e você tem que passar ali em cancelas eletrônicas, em catracas, em leitores faciais de última geração, em que aquela pessoa simplesmente pode dizer, hoje você não vai passar porque eu não estou afim que você passe. E que as pessoas são executadas ali. Quando eu estava em Hebrom, uma das cidades da Cisjordânia ocupada, eu vi e estive lá, a cidade estava num processo assim de crise ali, à beira de uma ebulição, porque ao longo de todos os últimos 3 meses, antes da gente chegar, as crianças palestinas estavam sendo apedrejadas por judeus sionistas que vivem em Hebrom, quando elas tentavam ir para a escola. E aí eu falei, meu Deus. E como eu não tinha visto nenhum vídeo, eu pensava, será que é assim mesmo, sabe? Eu falava, pô, eu queria... As crianças da Cisjordânia... Crianças palestinas que vivem em Hebrom, que estavam Aham. tentando chegar na sua escola, que para chegar na escola tem que passar por checkpoints militares sob a mira de fuzis, mas não só passar nos checkpoints militares. Hebrom é uma cidade, uma das cidades onde o processo de colonização é mais cruel, que os sionistas se infiltraram dentro da cidade e dividiram Hebrom entre a região H1 e H2. Na região de H2, eles foram tomando as casas, tomando estabelecimentos comerciais do mercado, e que a gente está andando no mercado, por exemplo, o mercado de uma cidade palestina, e as partes de cima do mercado já foram todas tomadas pelos sionistas. Então, teve que colocar tela porque eles ficavam jogando pedra, jogando urina, jogando fezes nas pessoas. Isso no cotidiano, né? Ficavam xingando as pessoas o dia inteiro. E as crianças, para ir para a escola, enquanto elas tentavam chegar na escola, elas eram apedrejadas e eram atacadas. E aí, o que aconteceu? Eu conheci pessoas de uma coragem tão extrema que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado, assim. Mas tem um movimento de solidariedade internacional, que é o International Solidarity Movement, que atua lá em Hebrom, que eles traziam voluntários do mundo inteiro, pessoas de várias nacionalidades, para ajudar as crianças a chegar na escola e servir de escudo humano. Ou seja, os voluntários, como nós, iam para lá para caminhar junto Pra com as serem crianças, apedrejados. para a pedra acertar um voluntário adulto e não acertar as crianças. Isso é um nível de coragem. E toda vez que as pessoas falam que o povo palestino é violento, né, tentam fazer isso numa lógica orientalista também e islamofóbica, mas eu vi coisas ali que eu nunca imaginei que eu veria. O povo palestino já tentou de tudo, gente. Em 2003, essa mesma organização, International Solidarity Movement, estava acompanhando os despejos que estavam acontecendo em Gaza, que Israel vinha com trator, derrubava as casas e com as pessoas dentro, se precisasse, e prendia as pessoas e assassinava as pessoas. Então esses voluntários internacionais foram para lá fazer como eu sempre fiz também. Sempre entrei na frente de tratores, inclusive vocês estavam vendo o vídeo, né, da violência que acontece. Mas lá é diferente, gente.
uma jovem de 23 anos, estadunidense, chamada Rachel Corrie, foi entrar na frente de um trator na Gaza ocupada. E quando ela entrou na frente do trator, o operador do trator parou e falou, você tem que sair porque a gente vai destruir essa casa. Ela falou, não vou sair, isso é ilegal, o direito internacional defende o povo palestino nisso, vocês estão cometendo um crime no direito internacional. E ele falou, olha, você tem que sair. E ela não saiu. E ele consultou o soldado que estava acompanhando aquela operação. O soldado falou, passa em cima dela. E o operador do trator falou, não vou fazer isso. Aí o soldado pressionou ele, passa em cima dela. Ele falou, não vou fazer isso, você vai ser preso. Ele falou, não vou fazer isso. O soldado arrancou o operador do trator, assumiu o trator e passou em cima da Rachel Corrie 2 vezes e esmagou ela lá. A Rachel Corrie é um dos símbolos da resistência, uma jovem de 23 anos dos Estados Unidos que foi para lá praticar solidariedade e que foi esmagada por um trator de Israel, dirigido por um soldado. 3 anos depois, um grupo de ativistas internacionais resolveu tentar furar o bloqueio que Israel estava fazendo contra Gaza, um bloqueio naval, aéreo e rodoviário, né, e terrestre. E aí eles alugaram um barco da Turquia e deram o nome desse barco de Rachel Corrie, em homenagem a Rachel Corrie. E carregaram aquele barco com material escolar, com alimentos e remédios, para chegar em Gaza. E eram pouco mais de 15 ativistas ali dentro daquele barco. Começaram a ir em direção a Gaza. Israel falou que não poderia, porque eles não iam permitir a chegada, e o que os ativistas falaram, olha, o direito internacional proíbe bloqueio naval também sobre um país, e proíbe a ocupação militar que vocês estão realizando em Gaza. Então eles continuaram indo. O exército de Israel e a marinha de Israel abordou aquele barco, tomou o controle do barco, assassinou 4 ativistas deles e falaram que eles que agrediram soldados israelenses com uma mesa e uma lanterna. E prenderam todos os demais e apreenderam barco com remédio, material escolar e alimentos. Então, o povo palestino já tentou todo tipo de ação não violenta. Repórteres são assassinados ali, e inclusive o Estado de Israel nega que assassinou, sendo que tem vídeo deles assassinando. Em 2018, o povo palestino começou em Gaza a fazer a grande marcha do retorno. Depois das orações de sexta-feira, as pessoas iam aos milhares para a fronteira de Gaza ali, para caminhar na zona fronteiriça ao redor da cerca que Israel promoveu contra Gaza. E o exército israelense executava as pessoas. Mais de 200 pessoas foram executadas nas grandes marchas do retorno. Eram os vídeos que a gente via, as pessoas jogando pedra contra a cerca e os snipers de Israel assassinando aquelas pessoas. É uma coisa aterrorizante, assim, a gente vê o tamanho da violência. E que o direito internacional condena. Uma força ocupante, a começar que é crime você colonizar e você ocupar militarmente um outro país, promovendo um regime de apartheid, uma força ocupante ainda assim tem o dever de zelar pela saúde, pela dignidade, pelo desenvolvimento econômico de um povo sob ocupação. Israel faz o oposto disso, ele estrangula a vida, ele mantém aquelas pessoas sob um processo de extermínio mesmo. Então, a gente está falando de tanta violação e que ainda assim o povo palestino tem a dignidade de buscar uma composição de várias formas de luta. Tem sim as pessoas que vão seguindo o direito internacional de que os povos têm direito a lutar pela sua libertação, inclusive de forma armada, como Quilombo dos Palmares, como o processo de independência de tantos países, né? Quase todos os países do sul global tiveram que lutar pela sua libertação. Alguns em determinado momento chegaram a uma solução negociada, outros venceram guerras. Os próprios Estados Unidos, vamos combinar. As pessoas chamam da Revolução Americana, Guerra de Independência, né? E tratam aquilo ali como um ato heróico, e hoje tratam como terrorista povos que tentam se libertar, né? É muito fácil para eles. Como tratavam Mandela como terrorista, como tratavam até Gandhi como terrorista. Então, esse é um processo de desvirtuamento da realidade, né? Mas você acha que o Hamas não é um grupo terrorista, então? Sabe como que eu trato, Rodrigo? Se a gente for considerar ações que aconteceram no dia 7 de outubro como ações terroristas, isso não é a forma que a maior parte dos países da ONU trata o Hamas como organização terrorista, mas vamos supor que a gente vai utilizar esse critério que os Estados Unidos e Israel estão tentando impor ao mundo que use. Que o sofrimento de civis, tratar civis como alvo, de fazer uma ação surpresa para causar pânico e terror, se isso for considerado terrorismo, a gente precisa voltar lá na história da criação do Estado de Israel, em que um grupo somente, chamado Irgun, em 10 anos antes da fundação do Estado de Israel, antes de 1948, realizou em 10 anos 60 ataques, 60 atentados. Um desses atentados foi o atentado à bomba no Hotel King David, que matou 91 pessoas. Entre mulheres, crianças e soldados do Império Britânico, né? E oficiais do Império Britânico. Além disso,
eles explodiram uma bomba na embaixada do Império Britânico em Roma, matando 2 pessoas. Eles explodiram bombas em cafés, em restaurantes, em estações de trem, em povoados palestinos. Se a gente considerar qualquer coisa que o Hamas fez como terrorismo, isso daí também tem que ser considerado como terrorismo. A diferença é que o Hamas fez isso jogando, por exemplo, foguetes ao longo de 23 anos e matou 69 pessoas. Só o atentado à bomba do Hotel King David matou 91 pessoas. Além disso, nas incursões e nos ataques do 7 de outubro, que trouxe sim sofrimento civil, que nós não devemos naturalizar, Israel anunciou que tinham morrido 1.400 pessoas. Né? No primeiro momento eram 1.200, gradativamente foi aumentando para 1.400. Você acha que foi subnotificado isso aí? O Estado de Israel, Biden, quando duvidou das mortes de palestinos, tanto a Cruz Vermelha quanto o próprio Ministério da Saúde palestino divulgou a lista dos nomes. Israel, dias antes, tinha começado a divulgar a lista de mortos também nos ataques de 7 de outubro. Quando divulgou os primeiros 600 nomes. A gente via que mais de 80% daquelas pessoas não eram civis, eram militares. Metade deles eram militares diretos, ativos do exército israelense, do IDF, né, que eles falam que é a força de defesa de Israel, mas na verdade é uma força de ocupação, e outros eram dos grupos paramilitares das próprias colônias, outros eram de força de segurança das próprias colônias, outros eram reservistas ali do exército de Israel. Então ficou muito feio para o Estado de Israel e eles pararam de divulgar. Ou por não ter mais mortos do que 600 mortos, ou porque aquilo ali estava trazendo um problema de popularidade de relações públicas. Porque, de fato, era um pouco diferente da narrativa da construção da propaganda de guerra de 40 bebês decapitados, que isso foi uma mentira, que todo mundo já sabe. Você acha que isso não rolou? Esses 40 bebês não rolou? Não, a própria repórter que noticiou isso fez meia-culpa e falou publicamente, a repórter da CNN. Falou, olha, eu peguei aquela informação de uma pessoa que estava no local, que era um dos blogueiros, do Digital Influencers do Exército de Israel ali que estava acompanhando, e que ela nunca viu 40 bebês decapitados. E aí todos depois foram desmentindo. Quando Biden falou que tinha visto... Mas não 40 ou não bebês? Ela falou que não viu bebês decapitados. E aí, mas o principal, assim, a notícia dos 40 era propaganda de guerra, porque a partir dali você trata aquele como animais, né, e você utiliza isso. No mesmo dia dos 40 bebês decapitados, também disseram que tinham encontrado um bebê amarrado a granadas, que isso era uma foto da Síria de 2016, e que tinham crianças israelenses mantidas em jaulas. Enjauladas, né? Que também era uma foto que não tinha nada a ver com aquela situação, e não era de lá, e a família falou que era uma foto montada mesmo da família, que não tinha nada a ver com aquela situação. Então, são parte das propagandas de guerra. Como aqui a gente falava falando de mamadeira erótica, de todo tipo de coisa, né? A propaganda de guerra e as mentiras, as fake news, são parte de qualquer processo de enfrentamento hoje em dia. Você viu um brasileiro que sobreviveu num ataque num bunker? Ele falou que se fingiu de morto ali, mas eles tacaram gás, depois metralharam todo mundo e ele se fingiu de morto ali, né? Eu vi esses casos, isso o Fantástico noticiou muito amplamente, né? Esses primeiros casos ali das pessoas da rave e tudo mais. Também eu vi pessoas que são sobreviventes e que estavam dizendo que, de fato, teve violência e sofrimento civil, mas que o exército de Israel foi extremamente pouco cauteloso e imprudente na sua chegada, que atirava em todo mundo também, e que isso também causava mortes, e que os tanques de Israel bombardeavam também, dizendo que estavam mirando em pessoas do Hamas, mas que o Hamas, por exemplo, em nenhuma das incursões, e todos os vídeos demonstram isso, que eles não tinham armamento com capacidade de causar uma demolição de uma casa, por exemplo. Não foi esse tipo de ação militar que foi executada ali. E tem casas totalmente destruídas, e tem lugares em que tem corpos carbonizados e tudo. Isso não tem a ver com o armamento que foi utilizado naquela ação, que Israel tem chamado repórteres para ver as coletivas de imprensa e tal. Em nenhuma eles mostram a pessoa utilizando um míssil Stinger ou alguma coisa assim que poderia causar algo daquele jeito. Isso são coisas promovidas por tanques. E tem sobreviventes que dizem que o exército de Israel foi extremamente imprudente, que naquele momento estava atirando indiscriminadamente, não só em pessoas do Hamas, mas acabava acertando todo mundo que estava ali em volta. Agora, isso são coisas que vai levar muito tempo até a gente ter noção disso. Tem uma cortina de fumaça muito grande já isso aí, né, cara? Em todos os processos de enfrentamento, eu não trato como uma guerra que está acontecendo, trato como um genocídio, mas em todo processo de enfrentamento moderno hoje em dia, tem uma guerra de versões muito grande. É só a gente ver Rússia e Ucrânia, é só a gente ver qualquer outra. Pois é,